nasci na Foz do Orelho e já fiz 80 anos. José Anicete da Silva Páscoa. As brincadeiras na escola eram aquelas brincadeiras tradicionais, os brinquedos que havia antigamente, agora parece que querem voltar ao princípio. Aqueles brinquedos de madeira e coisa do género, quando se ia à feira de 15 de agosto e se trazia um boneco qualquer, via-se todo contente. Porque era assim. Não havia estes brinquedos que agora as crianças ainda não nasceram, já os pais estão com a preocupação de arranjar brinquedos. E são brinquedos mais evoluídos que ensinam alguma coisa. Mas naquele tempo não era assim. O peão. Era o peão, exatamente. Jogava-se o peão, isso era fatal. Jogava-se a malha com uma malha de pedra ou botão. Eram as brincadeiras dos miúdos, então não havia outro. E alguns, logo que saíam da escola, ou tinham que ir guardar os porcos, ou tinham que ir guardar gado, ou tinham que ir ajudar os pais a fazer alguma coisa. Porque era assim a vida. Ora bem, a praia da Foz do Orelho, segundo eu ouvia contar, o primeiro banheiro seria o meu avô, que era o Anicete da Silva, que havia muitas famílias tradicionais, como eu já tenho falado, inclusive os Chaus, que tinham horror ao meu avô, porque era um indivíduo que a dar banhos era terrível naquele tempo, mas era o banheiro. Depois passou para o Zé Soares e os Achénios chegaram a ter também ali, só muito já posteriormente, é que a praia passou por depois, está lá hoje a família do António Vascos, e continua, mas antigamente a praia era um bocado diferente. Mas havia, aqui na Foz do Orelho, era muito frequentada por famílias tradicionais da região e não só. E eram quase sempre as mesmas pessoas. E eu posso lhe afiançar isto porque o meu pai, no tempo da guerra passada, tinha vacas leiteiras. Eu julgo que portanto, iniciei desde que miúdo que andava na escola e tinha que andar a levar o leite, eu e o meu irmão e a minha mãe e o meu pai também, né? Era assim a vida. Isto era uma vida de trabalho aqui nesta terra. Não é nada fora do Orelho do que é hoje. Por exemplo, todos estes baixios que estão aqui, era tudo amanhado. Se falarem com os seus avós, sabem que as batatas da Foz do Orelho, aquilo era desde o cabo baixo da praça até o cabo de cima da Praça da Fruta. Tirava-se dali duas colheitas de batata. E isto era tudo amanhado, tudo regado. E quase os mariscadores da lagoa eram os mesmos indivíduos que trabalhavam nas suas fazendas aqui. E ao fim de semana apanhavam um berbigão, tinham burros, porque antigamente nesta terra quase todas as pessoas tinham um burro que era para servirem e fazer os trabalhos, cartar, comer para os animais, etc. E iam vender berbigão aí para essas terras. Aí nas redondezas, a Praia da Nazaré, para Alcobaça, outros iam até Alcoentre, até Santarém e para aí. Todos os lados, esta zona era toda corrida por estes indivíduos que iam buscar mais uns tostõezitos no fim de semana, porque quem trabalhava no duro. E os miúdos não era como hoje. Não havia cavadis na Foz do Orelho. Isso é que era bom. Eles tinham que ir todos trabalhar. Logo para ajudar os pais. Foi o mesmo que aconteceu a mim. Até aos meus 17 anos. Porque aos 17 anos virei a agulha e concorri à Marinha com 17 anos. Tive 38 anos e 10 meses na Marinha. Fui aluno marinheiro, fui marinheiro, fui cabo, fui sargento, segundo sargento, fui primeiro sargento, fui sargento ajudante, fui subtenente, fui segundo tenente e fui primeiro tenente, vim reformado em primeiro tenente. Portanto, isto é uma história da minha vida, mas que não tem nada a ver com aqueles que ficaram cá, desterrados a trabalhar dia e noite, a meter bacelo, e ainda vinham a cantar pelo caminho, porque naquele tempo, para se viver, tinha que mesmo se trabalhar nesta terra e em todas, simplesmente. Estão as festas das romarias é que também pouco evoluíram, mas só evoluiu porque atualmente já não existe o juiz da festa.
Antigamente havia o juiz da festa e os festeiros. Quando aceitavam a bandeira e a bandeira à casa com música, era nomeado na igreja, era nomeado o juiz para o ano seguinte. E depois os festeiros, e então, se eles todos aceitassem, eles é que eram encarregados de fazer a festa. Tinham que fazer bailes, tinham que torrar polvilhos, tinham que pôr as meninas, tinham que pôr os termossos nas regueiras lá ao pé da fonte, que era para depois andarem a vender os termossos e os pedidos aos fins de semana, e quando era a partir de uma certa altura era o peditório para as casas que davam. Uns davam aquilo que podiam dar, que é como hoje, né? Uns dão mais, outros dão menos, foi sempre assim. Mas agora, como normalmente deixou de haver o festeiro, depois passou a haver umas comissões. E depois aqui, já muito recente, houve um protocolo entre a igreja e lá o centro. Um ano faria um ano faria outro, mas, quer dizer, a figura do juiz e dos festeiros foi-se perdendo. Embora haja uma comissão onde tem senhoras e pessoas, homens, que ajudam a fazer a festa. Ora bem, chegou a haver mais que uma festa na Foz do Orelho. Era o Marta Santos Sebastião e Nossa Senhora da Conceição. Essa é que se mantém ainda. E normalmente é feita sempre no mês de agosto. Pode ser mais uma semana para a frente, mais uma semana para trás. Evidentemente que havia a intenção, normalmente, dos festeiros e do juiz da festa, de aproveitar os imigrantes, porque aqui a nossa zona foi uma zona que teve imigrantes desde muito antiga para os Estados Unidos da América e depois mais recentemente para o Canadá, depois para a França, Luxemburgo, etc, etc, né? E imigrantes por todo o lado. E quando esses imigrantes normalmente vêm em férias, o que é que as pessoas pretendem? Pá, este tipo é um tipo de dinheirado, vamos ver se ele dá qualquer coisa. E então fazia-se sempre as festas aproveitando esses imigrantes. Sim. Portanto, naturais da Foz do Orelho, a população diminuiu em muito. Como digo, há mais votos, há mais casais a votar aqui na Foz do Orelho, mas ou porque já vieram para cá e arranjaram cá a casa, ou porque compraram cá a casa, ou porque trabalham em Caldas da Rainha, mas moram aqui, coisa que lhe valha, não é? Agora, ora bem, a evolução da freguesia aqui evoluiu muito. Não aqui, por exemplo, dentro do lugar, há aqui meia dúzia de casas, mas evoluiu muito aqui na periferia da zona costeira. Tudo aqui à volta do Inatel, que era a antiga FNAT, né? Isto evoluiu muito. Depois tem banco, tem farmácia, etc, etc, quer dizer, tem correios, tem estas coisas todas que caracterizam uma vila. Tem a praia, não é? Também dá mais movimento. E a praia e coisa do género, tudo isto evoluiu, porque se nós vimos, no meu tempo, os únicos prédios que existiam daquele lado da praia a seguir ao Inatel, opa, havia o prédio do Conde, o senhor engenheiro Higino Queiroz, havia depois o prédio do Sousa, havia ali mais umas coisas, e era a Casa da Condessa junto ao Hotel do Facho, e isto limitava-se ali, mesmo a zona da praia, e limitava-se a isto, a meia dúzia de casas. Hoje não, a seguir aos prédios do senhor engenheiro, fez para ali uma série de casas e prédios e coisas monumentais que no meu tempo não existiam. Portanto, evoluiu toda, mesmo aqui no Reivais, não havia aqui casas nenhumas no Reivais. Atualmente aqui o Reivais, a costa do Reivais, está tudo cheio de casas até o Nadador para baixo. Antigamente isto era só mato e pinhais. Quer dizer, já não, o primeiro carro não, já cá havia, porque os condes sempre tiveram um carro, né? O senhor Luís Grandela, que morava aqui, a Casa da Palmeira, o pai do Luís Grandela, o velho, tinha carro. Veio um senhor que era o António Quitério, tinha um carro de praça, o Zé Carriço também teve um carro de praça. Portanto, já havia carro, houve sempre carros aqui que vinham aqui, mas ainda vinham aos charretes naquele tempo ainda e coisa do género, porque era tudo à base de animais, pá. Era tudo à base de animais, não sei que as pessoas que viessem muito longe e tinham um carro e vinham para aqui. E as pessoas que eram de longe, eram as que alugavam aqui casa. E as famílias tradicionais, mesmo aqui das Caldas, isso era tudo conhecido uns dos outros, pá. Não era como agora. Opa, os namoricos aqui na freguesia era um bocado complicado. Quando se começava a namorar, tinha que se pedir ao pai para falar com a menina. Se o pai não tivesse dos ajustes, estava mal. Era assim. Era assim, era. Porque isto só é
freguesia 29, creio que é 29, 1929. Freguesia era a Serra do Boro. Também o nadador também não era freguesia. Toda esta zona era a freguesia da Serra do Boro, é que apanhava tudo isto. Foz do Orelho e nadador.